Bom dia a todas e a todos. Eu sou Adalberto Fázio, sou o diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que faz parte do CNPEM, né? Então aqui é o campus do CNPEM, né? Então vocês veem aqui os vários laboratórios que tem no CNPEM, e aqui é onde fica o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, do qual eu sou o diretor. Então aqui é a entrada do CNPEM, esse caminho aqui tem o VX, à esquerda você vai na direção do LNBR até o Sirius, aqui você passa para o LNB, à direita vocês têm aqui o LL Nano. Então, primeiramente, né, por que nanotecnologia, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? E por que nanotecnologia? Então, essa nanotecnologia, na verdade, ela aparece como o primeiro grande movimento. No final do governo Clinton, ele lança um grande programa e daí todos os países do mundo começam a fazer programas baseado no tema nanotecnologia, que eu espero deixar um pouquinho mais claro aí para frente para vocês. Eu vou fazer essa pequena e breve introdução. Aqueles que são têm a formação em física já conhecem muito sobre isso. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso laboratório e as nossas missões aqui, né? Este aqui é o Feynman, né? Richard Feynman, né? O Feynman, em 1959, ele foi convidado para dar uma palestra, e foi exatamente em dezembro de 59, uma palestra na American Physical Society, né? E essa palestra do Feynman, ele não é essa aí que está exatamente na tela, mas essa palestra é uma palestra que foi muito discutida, porque todo mundo achou que ele fosse falar de uma grande fronteira da física, né? E ele falou de outra coisa. Bom, mas se vocês conhecem um livro do Feynman, que é Lectures on Physics, né? E lá ele tem uma pergunta, né? Se por alguma catástrofe todo o conhecimento científico fosse destruído e somente uma sentença pudesse ser transmitida para a próxima geração de criaturas, qual seria a frase que conteria mais informações com poucas palavras, né? E a resposta do Feynman é essa aqui: todas as coisas são feitas de átomos, né? É interessante porque é o dia a dia nosso, aquilo que nós temos contato na biologia, na química, na física de materiais, etc. O nosso universo, né? Aquilo que nós pegamos, etc. Tudo aquilo é feito de átomos, né? E a palestra que ele deu em 1959 é essa aqui: There is plenty of room at the bottom. Há muito espaço lá embaixo, né? Essa palestra ficou famosa o que ele queria dizer é que nós, isso está falando de 1959, né? Nós não sabemos usar, né, o limite possível de manipular a matéria, né? Então ele diz lá: eu gostaria de descrever isso no início da palestra dele. Eu gostaria de descrever um campo no qual pouco tem sido feito, mas que muita coisa pode ser feita em princípio. Este campo é bastante diferente de outros. Ele não fala sobre as leis fundamentais da física. O que eu desejo falar é o problema de manipular e controlar as coisas em escala pequena. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não vamos descobrir novas leis da física, novas leis da química, novas leis da biologia. O que nós vamos fazer é explorar a dimensão atômica e descobrir novos fenômenos. Isso é bem diferente de novas leis. Por exemplo, olha só o que ele escreve em 1959. O que poderíamos fazer com estruturas em camadas, com as camadas certas? Ou seja, ele está falando de arranjos de estruturas de átomos, né? Que hoje, na década de 90, que começou a se fazer isso, ou década de 80. E como seriam as propriedades desses materiais se eu pudesse arranjar os átomos de outra forma, né?
Esse é o ponto fundamental, um dos pontos da nanotecnologia. Então, nanotecnologia, né, na verdade, a forma, é a capacidade que nós temos de manipular a matéria em escala atômica e molecular. E o paradigma, obviamente, não é que todo mundo tem que conhecer a mecânica quântica, mas o paradigma para essas ocorrências, que vai ficar um pouquinho mais para frente, claro, é a mecânica quântica. Aqui, particularmente, coloquei a equação de Schrödinger, né, independente do tempo, né, só para mostrar para vocês. Um exemplo, por exemplo, que ocorre em dimensões nanométricas, né? Por exemplo, aí se você pensar que essa curva é uma curva de potencial e você tem uma bolinha que fica aqui, essa bolinha nunca vai passar isso aqui, certo? Porque você precisa dar alguma energia. Mas quanticamente isso não é verdade. Dependendo da altura dessa barreira, ou independente da altura dessa barreira, se ela for pequena, você vai observar experimentalmente e vai ser muito usado esse fenômeno, que é um fenômeno chamado de tunelamento, né? Então, se você tiver pequenas barreiras, né, essa coisa pode passar para o outro lado. Esse efeito de tunelamento leva-nos a conhecer muitas coisas da propriedade da matéria. Aqui é outra frase do Feynman, que ele diz o seguinte: nos anos 2000, quando eles olharem para os anos de 1960, ficarão surpresos porque ninguém começou seriamente a mover nessa direção. Na verdade, o Feynman foi um pouco exagerado aí, né? Na década de 60, da forma que nós manipulamos hoje a matéria, né, em todos os sentidos, desde da síntese da matéria até a fabricação, como a caracterização, elas não tinham. O que ocorreu foi que um pouco para frente, já na década de 60, 70, 80, 90, houve um desenvolvimento pelos físicos muito grande em diferentes equipamentos que eram capazes de manipular a matéria. Então, por exemplo, você tem microscopia de força atômica, microscopia de tunelamento, força atômica, microscópio eletrônico de alta resolução, litografia por feixe de elétron, molecular beam epitaxia, químico beam epitaxia, MOCVD, metro orgânico químico vapor deposition. Ou seja, isso é um conjunto de equipamentos que apareceram depois e que você consegue trabalhar com a matéria, sem contar com o grande desenvolvimento que houve na parte computacional, né? E então, você tem, hoje, quando você fala de nanotecnologia, você está falando de várias coisas, né? Então, você está falando de nanocarbon, 2D materials e várias, né, ciências da vida, semicondutores. E essas são as palavras que aparecem no dia a dia. Então, isso porque a nanotecnologia, só para a gente resumir, a nanotecnologia está na fronteira do desenvolvimento, tanto na área da biologia, como na área da química, como na área das engenharias. Então, e esse é o nosso laboratório. O nosso laboratório, em particular, ele tem todos aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês. É o laboratório de nanotecnologia mais bem equipado do Brasil e para uso da nossa pesquisa, da comunidade externa e de projetos com empresas. Então, essa é a forma com que nós trabalhamos. Então, talvez já tenham visto em outras apresentações, mas o nosso laboratório tem por missão, né, esses 4 eixos que nós dizemos, né? O primeiro que é uma facility aberta, ou seja, pesquisadores eles podem vir aqui fazer experiência, né? Um número grande, o Nano em particular, este laboratório, ele recebe um número muito grande de pesquisadores. Agora, com a pandemia, obviamente, nós tivemos que reduzir muito a entrada de pesquisadores no campus por uma questão de segurança de saúde pública. Fazemos também o in-house
Research, né, que é a pesquisa interna nossa. Temos os projetos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui também a parte de inovação tecnológica. Temos projeto com empresas, né? Aqui tem várias empresas, também a gente faz patentes e coopera com diferentes empresas de diferentes segmentos, né? E a parte de divulgação do que nós fazemos, divulgação damos cursos, né? Cursos mais técnicos, cursos mais gerais, enfim. Então, esses são os 4 eixos do laboratório. O laboratório ele é dividido em 4 divisões. Então, você tem a divisão de síntese, é onde se fabrica os materiais, que você produz o material. A divisão de caracterização é um conjunto de equipamentos aqui que você caracteriza o material. Que material é esse? Que condições ele está? O que ele tem lá? Que átomos estão lá? Como estão dispostos esses átomos? Então, você vai precisar de equipamentos extremamente sofisticados, né? Você quer saber como é que é a superfície desse material e várias outras coisas aí, né? Então, você vai na caracterização. Então, você tem a caracterização e você tem a funcionalização desse material. Ou seja, você tem que pegar esse material e transformar ele, que vai fazer um dispositivo, você vai fazer um sensor. Então, tem todas essas 3 áreas que competem a nanotecnologia. E, no caso particular do nano, tem uma outra componente importante, que aqui no nosso laboratório ele é uma outra divisão, que é a nanotoxicologia e nanobiotecnologia. Mas eu aqui especifico a parte de nanotoxicologia, porque todo produto, né, que a gente possa fazer, ou uma empresa possa ter, usando dimensões nano, ou seja, nanopartículas, ou nanomembranas, ou superfícies, ou interfaces, etc., a gente precisa saber quando isso cai no ser humano ou cai no meio ambiente, né? Qual é o perigo tóxico que isso ocorre. Então, isso é um laboratório que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que tem aqui essa parte. Nosso laboratório é formado por 14 pesquisadores que estão aqui e 15 especialistas, tá? Então, aqui se tem, então, aqui sou eu, o Edson, o Jefferson, o Rodrigo, Marim, o Flávio, João, Juliana, Matias, Rúbia, Murilo, Rafael, Renato e Diego. Esses são os nossos pesquisadores e tem outros especialistas. Aqui tem físico, aqui tem químico e aqui tem biólogos. Então, é um laboratório, e como deve ser um laboratório de nanotecnologia, um laboratório de uma formação bastante interdisciplinar. E nós temos atacamos quase em alguns eixos mais fortes, né? Por exemplo, na área de energia tem armazenamento, imagens em nanoscala, conversão, que aqui é a fotossíntese artificial, water splits, e síntese e funcionalização, que são para as perovskita, pontos quânticos, MOFs, materiais 2D, etc. Isso em energia. Aí você tem meio ambiente. Então, meio ambiente tem manipulação e transformação da biomassa, que é a parte de nanocelulose, dispositivos à base de biomassa, química coloidal, nanocompósito e soluções, a parte muito mais de inovação tecnológica, por exemplo, soluções tecnológicas, que a gente chama de uma coisa meio geral, dentro, obviamente, do meio ambiente que eu estou falando, remediação ambiental, sensoriamento ambiental, toxicologia ambiental e nanossegurança. Tem na área de saúde, nós temos assim enfoque, objetivos, né? Programas na área de sensores e biosensores, na área de nanobiointerfaces, interfaces e imagens de bioquímica, que é a parte de criomicroscopia, vou falar um pouquinho, e ciência de dados e análise resolvida em tempo, que é uma parte da nossa mais de biologia de imagens, né? Tem a parte intensiva de dados, que é a parte de simulação computacional e machine learning, né? Que a gente faz
procura descoberta de novos materiais, propor novos materiais, né? Entendimento de propriedades eletrônicas de materiais, enfim, vários trabalhos nessa área aí, mas muito mais ligado à parte de machine learning e cálculo de primeiros princípios para desenho de materiais. Os beneficiários externos, aqui para vocês terem uma ideia, aqui 2020 é difícil de contar, mas em 2019 nós tivemos aqui foram beneficiários no Laboratório Nacional de Nanotecnologia da ordem de 700 pesquisadores. Então, tem universidades do Brasil todo, desde a Unicamp aqui, que é a mais próxima, até as universidades lá da Amazonas, de Manaus, né, de Porto Alegre, do Brasil todo que parece. Obviamente, o maior número, né, principalmente além da proximidade, USP, Unesp e Unicamp, do número também de pesquisadores que tem. Então, a região sudeste é a região que tem o maior número de usuários. Aqui são as propostas de pesquisa, né? Então, você vê que em 2019 a gente teve 447 propostas de pesquisa. Então, o que acontece? O pesquisador, ele quer ter, por exemplo, dá um exemplo, ele tem uma amostra que ele gostaria que fosse caracterizado por um microscópio eletrônico de alta resolução. Então, ele entra no site e se aplica lá, e tem o projeto, etc. Aí tem um comitê externo até o Nano, que avaliam todas as propostas. Não dá para nós realizarmos todas as propostas que vêm. Da ordem de 20%, 25%, eu vejo na parte de microscopia, elas são rejeitadas por falta de tempo, né? Embora a gente tenha um parque de microscopia eletrônica aqui, que é o maior do Brasil, e são os microscópios com maior alta resolução, por isso que é grande procura. Mas tem outras áreas também que tem muita procura aqui, né? Então, nós temos aqui, aqui só um exemplo, a microscopia de força atômica, a microscopia de duplo feixe, nanobioquímica, espectroscopia eletrônica de transmissão, feixe de epitaxia molecular, que é o MBE, e enfim, aqui são as plaquinhas que estão no laboratório, né? Aqui nós não temos nem tempo de ficar falando, mas aqui, por exemplo, esse microscópio é o Titan, que é o microscópio de mais alta resolução. A gente tem dois Titan, o Titan para materiais e tem o Titan, que é o Titan para criomicroscopia, né? E essa criomicroscopia é muito mais focado na área de bio, e eu vou falar um pouquinho mais para frente aí para vocês. Aqui, por exemplo, né, tem uma frase boa do Feynman: a experiência é o único juiz da verdade científica. Aqui são algumas imagens de moléculas que se pode tirar, por exemplo, de um microscópio de força atômica, né? É bem interessante isso. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer bem rápido uma passagem de alguns projetos que a gente tem no Nano. Então, eu aqui solicitei aos pesquisadores que mandassem 2 slides somente da pesquisa que eles vêm tocando, né? Então, que eles vêm executando aqui no Nano. As pesquisas, todas que eu vou mostrar aqui, elas estão dentro daquelas áreas que eu mostrei para vocês lá, né? Então, vocês lembram lá, energia, né? Meio ambiente, etc. Todas elas têm que estar lá. E todo projeto de pesquisa é discutido com a direção se aquilo está se encaixando dentro dos objetivos do CNPq. Então, por exemplo, aqui é o Murilo Santiago. O Murilo, por exemplo, está muito ligado aqui na fabricação de dispositivos eletroquímicos e flexíveis, né? Então, esses é uma área dele, né? Particularmente, eu acho que para sensores e análise, você, por exemplo, para caracterizar, por exemplo, amostras biológicas, né? Então, enfim, ele tem vários trabalhos aqui, né? E esses dispositivos são flexíveis, né? Aqui ele está falando, este aqui é da ordem esse pedacinho que é você vê a mão para ver a dimensão desses dispositivos,
mas você tem interfaces aqui de carbonos, por exemplo, que são de dimensões nanométricas, né? Por exemplo, aqui um trabalho também do Murilo, que é mais uma aplicação, né? Que ele, por exemplo, no caso do bambu, ele utiliza esses buraquinhos aí de alguns microns, né? Aqui chega, esse aqui da ordem de 100 microns, etc. E esses buraquinhos aqui ele reveste com nanocarvões, por exemplo, nanopartículas de carbono, e para conduzir. Então ele usa esses canais como canais condutores, né? Que ficam na parede, são canais que vêm em plataforma de bambu, né? Se você pensar que você poderia, na China, por exemplo, tem muita casa que tudo é feito de bambu, né? Então você poderia pensar em construir casas em que toda essa parte de conectividade fosse feita através desses canais aí, né? Aqui tem o grupo de simulação computacional e machine learning, esse é o grupo que eu coordeno. Aqui é o grupo atual, né? Na verdade, o único teórico aqui do grupo com posição no nano sou eu. Aqui tem o professor Rodrigo Capaz, que é um professor titular da UFRJ, que está passando aqui com a gente um ano. Aqui o Felipe é meu pós-doc, né? E esses três aqui, Gabriel, Romana e Bruno, são alunos de doutorado. Tem mais um aqui, o Rafael, que não está nessa foto aqui, não sei porquê. Então, o que nós fazemos? Aqui, na verdade, aqui a gente faz o Machine Learning. O Machine Learning hoje é extremamente utilizado para desvendar propriedades de materiais, para prever materiais e para reduzir tempo de experiência na busca de algumas soluções, né? Então, a gente gosta de dizer que nós estamos no quarto paradigma da ciência, né? A ciência empírica, a ciência teórica, a ciência computacional e agora a ciência de dados. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, aqui sempre um exemplo que a gente trabalha, que a gente tem feito, são predições de materiais 2D com uma determinada propriedade, tá? Então, sei lá, materiais 2D que sejam estáveis, tá? Então você pega um conjunto de dados daquilo que já existe e tenta dali buscar novas soluções. Esse é um trabalho que a gente tem feito muito nessa área aqui. Também tem a parte de eletrólito sólido, bateria de lítio, por exemplo, aqui é o caso do Matias, né? Então, você sabe que essas baterias hoje, quando elas são usadas, né, elas não são o que a gente chama de baterias sólidas, né? Então, esse é o que a gente tenta pesquisar, a gente pesquisa aqui o caso do Matias, né? Tornar essas baterias, esses eletrólitos sólidos, no caso aqui cerâmicos que ele usa, de torná-las elas mais eficientes, né? Então, essa é uma pesquisa, então, no caso de baterias de íons, de lítio, né? Essa é uma pesquisa que tem. O Rafael Furlan, por exemplo, tem estudado a interface de materiais 2D, né? Para fazer transistor. Um dos casos desse ele tenta simular, por exemplo, de uma forma, obviamente, se ele está simulando artificial, sinapses, né? Então, ele tem aqui materiais 2D, conecta moléculas entre eles, né? E vai trabalhando, vendo sinais eletrônicos aí nessas interfaces, né? Então, sempre é importante. Ele é uma pesquisa extremamente, mas bastante complexa, né? Que você está falando de moléculas de dimensões de nano, com contatos muito pequenos e com materiais em dimensões nanométricas, né? E ele tem usado também isso para sensores, né? E funcionalização de materiais 2D. Aqui já é uma outra pesquisadora, né? A Rúbia, né? A Rúbia, ela tem feito muitos trabalhos com bastante interação até com o setor produtivo. No caso aqui, ela faz uns compósitos porosos de nanocelulose e látex de borracha natural. Então, você vê que nanocelulose é um material da natureza aí, né? Não é poluente, e látex de borracha natural também não, né? E ela desenvolveu aqui, por exemplo, um material extremamente poroso. Se é um material extremamente poroso, ele tem muitas superfícies internas. Então, esse é um material que
poderia ser usado, por exemplo, para dar um exemplo, né? Você vê aquela mancha no mar, né, de óleo. Se você cercasse aquilo lá com esses materiais aqui, você iria absorver todo aquele óleo, né? É interessante no laboratório. Aí você joga isso aqui dentro de um copo com óleo, ela puxa tudo. Então isso aqui seria muito bom para aplicações no meio ambiente, por exemplo. Ela também desenvolveu recentemente aqui uma que já está patenteada e tudo, né? Essa é uma cola, né? Que não é poluente, né? É feita da matéria-prima prima natural, né? Que é lignina e látex e nanocelulose. Ela faz uma cola aí que é muito resistente, eu acho que é a cola mais resistente que eu tomei conhecimento até hoje, né? E é interessante que a formulação dela a base de água com 100% de componente de fonte renovável. E você sabe que essas colas de madeira, por exemplo, que você faz esses prensados de madeira, tem que trabalhar com máscara, é altamente poluente, é complicado. Esta não, é natural e mais eficiente que as colas anteriores. Também tem outro pesquisador aqui, o Renato Lima, né, que tem trabalhado com sensores capacitivos, né, usando a microfluídica, né, e machine learning também. Então a gente interage com o grupo do Renato, ele tem um conjunto de dados, com o conjunto de dados nós tentamos fazer um desenho de um sensor. Então ele tem trabalhado muito nessa área e publicado muitos trabalhos. Um trabalho interessante que ele está terminando agora é esse de medir o estresse hídrico das folhas, né? Isso é muito importante, particularmente para a soja, né? Então você põe esse sensor lá e você fica vendo, conforme varia a quantidade de água do solo, da chuva, do que for, ou sol que cai sobre a folha, ele vai medindo aqui um estresse hídrico, né? No fundo, ele vai vendo como é que essa salinidade ela está variando na folha e você pode controlar e melhorar as produções, etc. Aqui é o caso do João Batista. O João Batista é um pesquisador também, né, da área de nanomateriais. Ele publica ele trabalha com essas nanopartículas e cada vez tentando melhorar essas nanopartículas que nós chamamos de quantum dot, né, para aplicações tecnológicas. Então você pode ver as diferentes dimensões dessas partículas, elas fornecem diferentes cores e você pode fazer aplicações aí com essas nanopartículas. Aqui somente um detalhe da parte desse lá, porque ele faz isso daí. O João também aqui é só para mostrar uma parte de uma pesquisa mais fundamental, né? Que é entender como é que esses átomos estão se arranjados nessas nanopartículas. Essas nanopartículas não é um bulk de um cristal, não é um cristal, não é uma molécula, era realmente uma nanopartícula que ela se forma e tem diferentes dimensões e configurações e é importante fazer um estudo disso aí. A outra área que eu comentei com vocês é nanotoxicologia, nanossegurança. Então, por exemplo, essa área é coordenada pelo Diego, né? Então, aqui a gente vai exatamente entender qual é o efeito dessa nanopartícula, no caso aqui, que eu estou mostrando, é um caso no efeito no organismo vivo, né? E é usado aqui um peixinho, né? Para você entender como é que é o efeito desse, no caso aqui, no óxido de grafeno, né? Você faz a síntese do óxido, dispersão, você tem aqui o óxido e você vê, depois dá lá para o peixinho, né? E como é que se reage e você acompanha a toxicidade desses animais aí, né? Ele tem vários trabalhos recentes, atualmente ele até fez um review a respeito de nanotoxicologia. Aqui é o laboratório dele, é um laboratório que é o único laboratório aberto no Brasil para interação com as empresas, para estudo da nanotoxicologia, né, de materiais. Isso é um compromisso que a gente tem, né, para o trabalho, né, de inovação,
para uma safe by design, né? No fundo é a segurança desses nanomateriais. Então, aqui está mais ou menos como é que é essa plataforma, né? Essa plataforma ela vem aqui integrada, né? Você tem as nanopartículas, a caracterização, daí você faz as dispersões, daí você vê a toxicidade dessas nanopartículas. Aí você também tem a parte de imagens, que é uma parte importante. Essa parte é uma parte que está o professor Marinho Van Hill, que é um dos especialistas, expert no mundo. Aqui, por exemplo, é uma imagem, né, que vocês estão vendo aqui, né, do SARS-CoV-2, né, que é um mapa desses mapas. Aqui são com as coisas, como é que chama? Aquelas spike, as proteínas spike que ficam coladas sobre a célula. Então aqui são dados desses vírus aí. Tem a parte de fotossíntese artificial, né? Eu vou aqui talvez ir um pouquinho mais rápido, mas aqui é, por exemplo, a parte coordenada pelo Flávio Souza, né? Então o que você faz aí? Você desenvolve materiais, esses materiais, eles ficam sujeitos a uma pequena voltagemzinha, ele recebe a luz solar, eles excitam um elétron, então deixa o elétron e fica um buraco. E você reage com a água. Você reage com a água de maneira a você quebrar a molécula de água e de uma maneira muito barata você obtém H2 mais O2. O2 vai embora, você consegue pegar o H2 para energia. Então essa é uma maneira diferente de você ver essa de energia, que é uma forma muito limpa de produzir hidrogênio. Você tendo o H2, você tem um combustível muito importante, né? E você já imaginou isso daí fazendo com água do mar? Que é onde você tem várias partes disso. Esse aqui é um detalhe da técnica aí, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas para você estudar essa fotocorrente, você tem 3 parâmetros aqui: a absorção, a superfície e os eletrodos, né, que você tem que entender. E aqui tem uma parte de microscopia eletrônica. Aqui é o Edson Leite. O Edson Leite já é um pesquisador que é responsável pela parte de inovação e também o chefe da divisão de caracterização. Aqui são técnicas que ele está mostrando, né, que são técnicas chamadas de PDF, né, Pair Distribution Function, que você tem que saber a distância que os átomos estão. Você tem a sua microscopia, então você quer saber caracterizar corretamente a disposição desses átomos, distância desses átomos. Aqui tem uma cooperação grande, tem outros trabalhos também, tem uma cooperação muito grande com os outros laboratórios, o LNB, o LNBR, o LNLS, tá? E esse aqui foi somente uma parte. Essa parte é a parte do professor Edson, né? Que, por exemplo, ele pode fazer essas análises também na parte de criomicroscopia, no microscópio lá. Que eu não entrei em detalhes para falar para vocês dos equipamentos, tá? Eu estou falando mais do projeto, mas aqui, por exemplo, nosso microscópio de criomicroscopia é o único que tem. Na verdade, abaixo do Equador tem só no Brasil e na Austrália, tá? Ele tem toda uma técnica, tá? É a técnica mais precisa e que consegue chegar a resoluções mais baixas para a caracterização de um vírus, por exemplo. Talvez um pouco mais para frente eu tenha algumas imagens. Aqui é o caso, a doutora Juliana Bernardes, né? A Juliana é expert aí no estudo de nanocelulose também, né? Como a Rúbia que eu falei, e ela tem usado o bagaço de cana para transformar em materiais, para substituir, na verdade, em termos gerais, é para substituir aqueles materiais que vêm de uma fonte poluidora como o petróleo, por exemplo, tá?
Então, ela aqui tem, por exemplo, nanofibra de bagaço, que são aqui para aumentar a estabilidade de produtos, né? Cosmético, tintas, sei lá, bronzeadores, etc. Você tem tudo isso aí. Então, aqui também é uma parte que tem uma interação muito grande com o setor produtivo. Aqui também para formar adesivos, é toda uma parte aqui da nanocelulose. Aqui já é uma pesquisa do Dr. Jefferson Bettini, né? Que é um grande expert em microscopia, né? Então ele também trabalha aqui com análise de vírus. Aqui eu peguei uma imagem, por exemplo, de um outro pesquisador nosso aqui, que é o Rodrigo Portugal, e que trabalha com imagens, particularmente, mas imagens na parte de bio, né? Na parte de vírus, proteínas, etc., né? E esse estudo, por exemplo, aqui é um estudo que é uma imagem aqui do laboratório, obviamente é uma imagem, ela é tratada através de imagens do laboratório, essa é uma parte computacional grande, né? Acabaram de publicar aqui na Nature Communication, em cooperação com o laboratório do LNBio aqui do CNPq, né? E aqui é uma imagem do Maiaro. Esse vírus Maiaro é um vírus que apareceu recentemente no Amazonas, tá? Aqui é uma outra imagem mais complexa, que ela é uma imagem, como é que se diz, uma estrutura fina de septinas, né? Que são proteínas que participam de processos celulares, inclusive na formação do esqueleto celular, né? E elas conseguiram, se vocês olharem aqui, através aqui de imagens, você faz a medida no microscópio e depois tem que tratar. Você tira um conjunto de imagens, né, milhares de imagens, né, são os pixels do laboratório, e daí você vai para uma análise para tentar decifrar essas estruturas. Então é isso que é feito aí pelo Rodrigo, pelo Marinho. Bem, enfim, eu não entrei muito nos equipamentos, né, para não torná-los, ao tempo eu já devo ter passado, mas eu agradeço vocês aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou passar alguma informação, eu estou à disposição de vocês. Esse é meu e-mail, tá? E um abraço e tenham um bom dia. Obrigado.